Se ainda não dá para fazer um balanço muito apurado do trabalho de Felipe à frente do Confiança, a Série C não para, já se passaram 25% do campeonato, ou seja, 5 jogos, teremos 4 jogos importantíssimos pela frente em termos de tabela, em termos de logística, para decidir que futuro a gente vai querer do Confiança. Vamos brigar encarniçadamente contra o rebaixamento ou podemos até sonhar com o G8 e até o acesso mais para frente. Então, esses 4 jogos serão muito importantes para definir o futuro do Confiança e de Felipe. Hoje não tem giro de notícias, hoje tem análise. Salve, salve, torcida julina! Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui falar sobre Série C, vamos falar sobre os 4 jogos, fazer um balanço rápido do trabalho de Felipe e a partir desses 4 jogos o que podemos esperar e o que Felipe deve fazer para conseguirmos nos manter vivos. Mantendo vivo até a 11ª rodada, a gente pode até pensar em G8, mas a gente precisa sobreviver, é a ordem do dia. Então vamos analisar rapidamente as 3 primeiras partidas, fazer um balanço do futuro, não, né? Vamos planejar e projetar o que pode ser os jogos que vem à frente. Tudo isso você vai encontrar daqui a pouco, logo depois de você deixar o seu like, o seu comentário. Tá confiante? Será que vamos conseguir a nossa primeira vitória contra o Ferrão? Deixa a sua opinião aí, ajuda demais no crescimento do nosso canal. E falar no crescimento do nosso canal, também considerem mandar um valeu demais, é um botão aí de apoio que o YouTube está trazendo aí para os produtores de conteúdo. Isso ajuda bastante a gente aí. R$1, R$2 ajuda demais ao nosso canal. Fique agora com a nossa análise sobre os jogos de Felipe. Felipe Loureiro chegou ao Confiança tem pouco menos de um mês e ele fez 3 jogos, foram 2 derrotas, 1 empate, sofreu 3 gols e marcou apenas 1. Então vamos analisar jogo a jogo o que Felipe fez à frente do Confiança. Eu estou desconsiderando o jogo contra o Ipiranga, porque ele estava praticamente chegando em Aracaju e quem comandou foi Bibi. Então vamos falar do jogo de Botafogo, Remo e Manaus. Botafogo 1, Confiança 0, a gente enfrenta o Belo na 3ª rodada da Série C, um Belo reserva, preocupadíssimo com a semifinal do Campeonato Paraibano, eita, engasguei aqui, preocupadíssimo com a semifinal do Campeonato Paraibano, levou a campo um time reserva e era pra gente aproveitar, porém, ele bota Dudu na lateral, Dudu que não teve muita rodagem no Confiança desde sua volta, botou Mascarenhas no meio. Essa inversão, essa invenção dele deixou o time completamente desnorteado. Além disso, por não ter um lateral de ofício, bota Adrian na lateral esquerda e com o time bagunçado e ainda uma improvisação, o Belo teve uma chance, guardou e esse foi o resumo do jogo. O Confiança depois não fez muita coisa, até teve uma melhorinha quando ele botou Mascarenhas de volta para a lateral, tirou Dudu, recompôs o time, mas o Belo se fechou. O Confiança até tentou, Adalto criou algumas chances interessantes, mas Mateuzinho perdeu um gol feito, mas nada feito. Confiança sai de João Pessoa derrotado. A gente com uma grande dúvida, uma grande interrogação que há de ser desse time se não consegue ganhar nem dos reservas do Botafogo. No segundo jogo em casa contra o Remo, adversário duro de ser batido em casa, onde a gente tem um tabu de não vencer. E estreia uma turma que veio do Bangu naquela semana, foram 4 contratações. Enfrentando um time forte, dessa vez não tinha essa coisa de atenção dividida, time reserva. O Remo veio com seu time principal, força total, e tivemos aí pequenas melhoras em relação ao que foi o jogo contra o Botafogo. O Remo fez 1-0 num vacilo da defesa, uma bola aérea que o jogador remista estava livre. Depois o Confiança tentou até pressionar, acelerar o jogo, mas esbarrou na sua fraqueza ofensiva, acabou empatando em um grande chute, um golaço, um gol dos mais bonitos da Série C de Mateuzinho. E no segundo tempo, depois de até ensaiar uma pressão, não conseguiu resistir às investidas do Remo, que desempatou e saiu de Aracaju mais uma vez com a vitória. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, a saída de bola parecia ali que já daria o tom na saída de bola da defesa, mas ainda foi insuficiente para bater o Remo.
Aí veio o jogo contra o Manaus. Adalberto volta para a defesa, o que deixa a defesa muito mais forte. E por isso até não tomamos nenhum gol nessa partida. Então foi a primeira partida de Felipe na qual não tomamos nenhum gol. Isso é um ponto interessante. Ele escala mal o time mais uma vez, mas ele não se abraça com o erro. E isso é algo louvável. E ele tira Adalto rapidamente, bota Tatavito, recompõe o time e o time consegue resistir um pouco mais às investidas do Manaus. Porém, a saída de bola que eu falei no jogo contra o Remo, que vai dar o tom, e esse é o estilo de trabalho de Felipe, deu muitas chances ao Remo, ao Manaus, que quase faz o gol. Se tivesse uma mira um pouquinho melhor, a gente estaria aqui lamentando uma derrota. No segundo tempo ele muda um pouquinho, o time melhora, quase marca, o zagueiro Manauara tirou o lance em cima da linha, tirou o gol, né, que seria o nosso gol em cima da linha. O time melhora um pouquinho no segundo tempo, o que já é um alento, né, já mostra que ele já não fez as substituições loucas que fez contra o Remo, que eu esqueci de citar, e já está entendendo melhor o elenco que tem em mãos e como montar esse time. E esse segundo tempo nos dá a esperança de que dias melhores poderão vir. Agora vem uma questão: faremos 4 jogos. Então, como estamos na 5ª rodada, terminaremos a 9ª rodada depois dessa sequência, ou seja, metade da Série C. E nessa sequência nós vamos fazer 3 jogos em casa e um jogo fora. Só que esse jogo fora é em Salvador, ou seja, faremos um jogo, teremos tempo de descansar. A gente só vai jogar na próxima terça, praticamente uma semana de treinamento e preparação. Depois disso jogaremos os 3 próximos domingos e praticamente sem se deslocar. O único deslocamento que vai ter é uma viagem a Salvador, que é perto daqui, nem precisa pegar avião, vai de ônibus mesmo, volta para Aracaju no mesmo dia e segue a preparação. Ou seja, não teremos logística ruim, não teremos cansaço, teremos tempo de treinar e recondicionar. Por isso que esses 4 jogos eles são tão importantes. Além disso, são jogos que são minimamente acessíveis, seja porque temos 2 times da parte de baixo da tabela, 2 times que estão na parte de cima, mais um em ascensão e outro em decréscimo, e isso pode mudar um pouquinho ao longo das rodadas. Vamos jogo por jogo. Pregamos o Ferroviário no próximo dia 17. Dessa sequência, para mim, é o pior desafio, o desafio mais casca-grossa, porque vem forte depois de 3 vitórias seguidas, vem embalado, querendo realmente dessa vez ir brigar pelo acesso. Depois a gente vai pegar o Vitória fora, que em que pese tá a camisa mais forte da Série C. A gente já tem costume de jogar bem contra o Vitória, desde 2014 que a gente não perde para o Vitória. E jogaremos em Salvador, jogando toda a responsabilidade para o adversário, a depender de como for essa 5ª rodada, ainda mais. Então dá para buscar um resultado interessante por lá. Depois voltamos para fazer 2 jogos contra a Aparecidense, que parece que vai brigar realmente contra o rebaixamento. Venceu surpreendentemente a primeira rodada, mas desde então vem perdendo e empatando e não vem desempenhando um bom futebol. E o Botafogo de São Paulo, que assim como a Juazeirense começou bem, mas agora já está com 3 jogos sem vitória, 2 derrotas seguidas, goleado pelo Paysandu. Claro que até essa 9ª rodada a gente não sabe como vai estar esse Botafogo de São Paulo, mas muita coisa pode acontecer. Então são 4 jogos que podem definir aonde estamos. Lembrando que nessas 5 primeiras partidas fizemos apenas 2 pontos, e a depender da pontuação que faremos ao final da 9ª rodada, a gente tem que estar com pelo menos uns 10 a 11 pontos para poder brigar contra o rebaixamento. Se for uma sequência perfeita, a gente já pode até pensar, para mais. Mas a gente precisa fazer de 8 a 9 pontos para poder, na reta final, somar mais uns 10 e escapar do rebaixamento. Por isso essa sequência, levando em conta adversários acessíveis, levando em conta jogar em Aracaju, levando em conta o pouco deslocamento que é ir até Salvador, é de fundamental importância. Se Felipe não fizer esses 8 a 10 pontos na reta final, aí eu já acho, nessa reta, já acho que a gente precise mudar o treinador para que nos 10 últimos jogos a gente possa buscar alguma coisa para nos livrar do rebaixamento. Bem, e diante de tudo isso, o que a gente espera, né, de Felipe? Não é só dar o ultimato, que 4 jogos depois ele tem que sair,
Isso é muito pouco. A gente espera que o sistema dele encaixe. Não adianta aqui eu dizer que preferia um 4-4-2, preferia um time com a transição mais rápida, sem esse toca-toca de bola. Não dá para. Eu não sou técnico, eu não conheço de futebol tão bem quanto o Felipe. Então, Felipe é o treinador, ele tem o estilo dele, vamos acreditar que esse estilo dele vai encaixar. Porém, eu só espero que ele seja pragmático o suficiente para saber que a gente precisa dessa pontuação, de 8 a 10 pontos, né, nesses 4 jogos. Não é nada de outro mundo conseguir essa pontuação. Então ele precisa ser um pouco mais pragmático, ele precisa aprender a adaptar essa forma, principalmente para quebrar as primeiras linhas de marcação e chegar mais forte na frente, treinar mais finalização, tentar variação no esquema ofensivo, enfim. A gente precisa de um pouco mais de pragmatismo de Felipe Loureiro para que essa pontuação chegue, que essa sequência seja uma sequência boa, e fazendo uma sequência boa a gente vá para a segunda perna dessa Série C, até pensando em G8. Não é nada tão difícil, a gente que já conviveu com esse Confiança, saindo de uma briga de rebaixamento direto para o G4, sabe muito bem como a banda toca aqui no lado da Série C. E é isso, o que é que você achou? Quantos pontos você espera nessa reta final? Deixe seu comentário, não esqueça de deixar seu like, ajuda demais no nosso canal impulsionar e crescer. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!